Juízes 16, a partir do verso número 19, a palavra de Deus diz: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjulgá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as suas 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E disse: Morra eu como os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Pai, nós lemos aqui a tua palavra, e agora a nossa expectativa é que ela, que é o alimento verdadeiro, espiritual, que tanto precisamos, de fato venha preencher as nossas necessidades espirituais. Vem falar ao nosso coração, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, que muitas vezes é diferente daquilo que queremos ouvir. Mas o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, e portanto, Pai, supre essa necessidade esta noite. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos, ministra a tua palavra a todos nós, que ela nos sirva de alimento. Ela é a verdade que liberta do erro, do engano, e que tudo isso aconteça essa noite para a tua glória. Queremos ouvir a tua voz, e para isso eu coloco a minha vida diante do Senhor, pedindo tua graça, tua misericórdia, clamando mais uma vez pela unção do teu Espírito, que ela esteja sobre mim, me capacitando a ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, e todos aqui sejam abençoados por ela. É o que te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um pedaço final, da história desse personagem bíblico, Sansão, que ficou muito conhecido, Até filmes já fizeram sobre ele. Alguns encaram essa história como um folclore, mas isso é verdade, é a verdade da palavra de Deus que está aqui sendo dita a nós. E Sansão, ele é um personagem bíblico, histórico, real,
que viveu e que cumpriu um papel importante na sociedade do seu tempo, mas o que chama atenção foi como terminaram aqui os seus dias, né? E essa história que a gente leu é exatamente a história do seu final. Eu comecei lendo com você o texto no versículo 19, em que Sansão está deitado no colo de Dalila. Essa é a descrição que nós lemos aqui. E aí a gente pode fazer algumas reflexões essa noite a respeito desse episódio que ele tem para nos ensinar. Primeiramente, a reflexão que eu quero fazer contigo. Quem aqui não gosta de um carinho? Alguém aqui não gosta de carinho? Não toque em mim que eu não gosto. Será que tem alguém que não gosta de carinho? Está tão embrutecido pela vida que não gosta? É claro que não. Todo ser humano gosta de carinho, deseja ser bem tratado. Alguém aqui quer ser maltratado? Eu quero ser maltratado. Dificilmente, só se houver alguma doença na mente da pessoa, não é? Todos nós queremos ser bem tratados, todos nós gostamos de carinho. Muitas vezes nós gostamos de um mimo. Quem gosta de um mimo? Receber um presentinho, né? A mamãe, da vovó, olha que coisa boa, né? Quem não gosta de um mimo? Quem não gosta de ser mimado, né? O filhinho preferido, né? O netinho preferido, que recebe todo o carinho, toda a atenção. Isso é coisa que todos nós certamente admiramos. Entretanto, o excesso dessas coisas pode ser bastante perigoso. E esse texto vai nos alertar quanto a isso, porque olhando para a vida de Sansão, ela nos serve aqui de exemplo para abrir os nossos olhos para algumas destas realidades. Porque no momento que a gente começa a ler, Sansão está ali ao colo de uma mulher, recebendo um cafuné. Olha que coisa maravilhosa, não é? Quem não gostaria de um carinho? Não é? Então é assim que ele está nesse momento, mas é esse o momento de maior fraqueza da sua vida. Então a gente precisa aprender com essa situação para que isso não ocorra também conosco. Porque muita gente pode começar a vida como Sansão. E como eu disse, é um personagem real, ele foi o 14º juiz em Israel, na época em que o povo era governado por juízes e ainda não por um rei. O juiz era aquele personagem que julgava as causas do povo, que comandava o povo em direção à guerra, à defesa. Ele fazia esse papel e Sansão foi o 14º a exercer esse papel. E segundo a Bíblia diz, na sua história, ele foi um homem de Deus. Foi dedicado a Deus desde o seu nascimento. O próprio nascimento já é uma obra de Deus na vida de Sansão, e desde a sua tenra idade ele foi dedicado ao Senhor. E ali a gente vê então como ele se desenvolveu, não é? Como ele foi um instrumento nas mãos de Deus, como Deus o abençoou tremendamente, e por 20 anos, como disse o texto que a gente leu no seu final, ele foi juiz em Israel. E por 20 anos ele foi bem sucedido. Por 20 anos ele foi um instrumento poderoso. Deus usou a sua vida em defesa do seu povo. Deu a ele diversas vitórias em muitas batalhas. Tudo isso aconteceu com um homem abençoado por Deus, que era vigoroso, que era imbatível, que tinha uma força assim sobrenatural, como a Bíblia narra, mas essa força não vem dos seus cabelos, essa força vem de Deus. E aí que muita gente se engana, né? O cabelo é apenas um símbolo, e esse símbolo não contém o poder, porque o poder vem de Deus. E a força sobrenatural que tinha esse homem vinha do seu relacionamento com Deus, de como Deus o abençoava, e de como ele era um instrumento nas mãos de Deus, um homem forte, um homem vigoroso, um homem corajoso e que não era detido por nada. Há 2 episódios que eu posso citar para você na vida de Sansão. Um está no capítulo 14, no versículo 5 e no versículo 6, olha o que diz. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, olha só,
não é o cabelo, é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Então, nesse episódio, ele é atacado por um leão, com as mãos sem nenhum tipo de armamento. Ele, com as próprias mãos, rasga o leão. Porque ele era forte? Porque o seu cabelo era comprido? Não, porque o Espírito do Senhor estava apossado dele. Ele estava debaixo da unção do Espírito de Deus, e por isso ele teve a vitória contra um animal feroz, não é, que a gente certamente correria dele, não é? Mas aqui Sansão o enfrenta e sai vencedor. Ainda no capítulo 16 do mesmo livro, no versículo 3, tem aqui outro episódio que vale comentar. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para o Hebrom. Um episódio em que Sansão pega as portas da cidade. Não é a porta de casa não, irmãos. Aquele portãozão enorme, de madeira pesada, cheio de tranco, cheio de ferrolho, né, com dobradiças pesadíssimas. Ele arranca aquilo tudo, coloca sobre as costas e aí vai subir o morro com aquilo. Então é uma força sobrenatural, uma disposição sobrenatural, um fôlego maravilhoso, né? E assim a gente vê, entre tantos outros episódios que poderiam ser citados, como ele era usado por Deus. Como ele era forte, fisicamente, espiritualmente, como ele foi um instrumento nas mãos de Deus, e há tantos outros episódios, como eu disse, que poderiam aqui ser citados. Mas Sansão acaba seus dias no colo de uma mulher. Acaba sua força mostrando a sua fraqueza. O problema de Sansão não é a sua força. O problema de Sansão é a sua fraqueza. A sua força foi dada por Deus, mas não a sua fraqueza. A fraqueza era dele mesmo, não é? E ali está o problema de Sansão. E esse problema de Sansão pode ser o meu problema, pode ser o seu problema, pode ser o problema de cada um de nós. Não está na nossa força o problema, mas sim na nossa fraqueza. E se a nossa fraqueza não for colocada diante de Deus, aí, meus amados, nosso destino pode ser como o de Sansão. O apóstolo Paulo, ele pôde reconhecer que a sua fraqueza nas mãos de Deus se transformava em força. Por isso ele disse, na fraqueza é que eu sou forte. Não é? Porque ele aprendeu isso, mas Sansão não. Na sua fraqueza, isso apenas serve para que ele chegue ao fundo do poço, para que ele perca tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era. Não é? Ele perde tudo no momento de fraqueza. E quantos são os crentes, os cristãos, que têm passado pela mesma situação, têm perdido tanto da unção, da presença de Deus, de ser instrumentos de Deus, nos momentos de fraqueza, que a gente não consegue controlar e não evitar. E aí a gente pode correr o risco de terminar como Sansão, traído, caído pelas suas próprias fraquezas. No momento de carinho, né? Naquele momento de mimo, é ali que morava o perigo, que Sansão estava já cego, sem perceber, e não atinou para o risco que ele estava correndo. Então um homem tão forte, instrumento tão poderoso nas mãos de Deus, ficou cego mesmo antes de ter seus olhos vazados pelos filisteus. Ficou cego porque não enxergou o perigo que estava ali bem pertinho, aonde ele estava deitando a sua cabeça, o colo de Dalila. E assim a gente pode usar esse episódio como um exemplo para nós, como um alerta de Deus para a nossa vida. Nós temos vitórias, nós temos lutado com o diabo, muitos de nós temos fé para remover montes, como disse Jesus, né? Dizer ao monte, arranca-te, vai para lá. Essa é a fé que Deus deu a gente. Nós temos momentos em que a gente pode estar aí a 1000 por hora, né? Mas de repente entregamos os pontos no momento de fraqueza
no momento de até fragilidade, o grande e poderoso Sansão perde para uma menina chamada Dalila. Não é um guerreiro que derruba Sansão, não é um monstro, não é um Golias, mas é uma frágil mulher que vai derrubar esse homem tão poderoso nas mãos de Deus. Isso serve de alerta. E a Bíblia diz, um texto aqui do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 7, quando ele fala àquela igreja: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Gálatas 1, Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz: vocês estavam indo bem, mas por que de repente pararam de obedecer a verdade? Vocês estavam crescendo, vocês estavam progredindo, a vida de vocês estava melhorando, vocês estavam cada vez mais fortes. Por que vocês pararam de obedecer a verdade? Veja se não é esse o problema de Sansão. Tanta vitória, tanta bênção, tanta força, mas de repente para de obedecer a verdade por causa de uma fraqueza sua. E as nossas fraquezas, o que muitos de nós dizem é: errar é humano. É a desculpa que muitas vezes nós damos. Só que essa desculpa não muda o que vai acontecer com Sansão. Errar é humano, Sansão, mas com toda a sua humanidade, ele vai sofrer as consequências do seu erro. Porque o que o homem semear, ele certamente colherá. É um princípio de Deus que não tem como ser evitado. E olhando para a Bíblia, a gente vê como caiu Sansão. Como é que esse homem, tão cheio de poder, tão cheio de bênção, dedicado a Deus desde o seu nascimento, como ele pôde cair dessa maneira? E o texto que a gente leu vai mostrar direitinho como isso aconteceu. Voltando aqui ao capítulo 16, no versículo 19, diz: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Como é que ele cai? Dormindo. Olha só, irmãos, ele cai dormindo. Alguma semelhança com o texto bíblico que diz para a gente vigiar e orar, para a gente ser vigilante, né? E criterioso, a bem das nossas orações, como diz a Bíblia. Mas como Sansão é pego, como é que começa a queda dele? Quando ele está dormindo. Dormindo aonde? No colo de Dalila. Então Sansão cai porque ele quer satisfazer os seus desejos, e ele vai cair da onde Deus o colocou. Quem o elevou foi Deus, mas quem caiu de lá foi ele só. Não foi nem Deus que o derrubou, foi ele que de lá caiu. Lá ele foi colocado por Deus, mas a queda não veio de Deus, a queda veio dele. A queda veio da sua própria fraqueza, que é enganado por um carinho, por um afago. Imagina a cena, os joelhos de Dalila, de Sansão com a sua vasta cabeleira, deitado ali, e diz a Bíblia que ele dormiu no joelho. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas ela cantou para ele, ela ninou ele, ela cafunezou ele, tem essa palavra? Deu uma cafunezada nele, né? Dedinho assim na nuca, passando no meio do cabelo, tá sentindo aí a emoção? Né? Dedinho na nuca, pá, aquela mãozinha, e ele dormiu. O guerreirão pegou no sono do colo daquela mulher. Então ele é enganado por um carinho. Ele não é enganado por uma pessoa armada que vem tentar matá-lo. Isso ele tirava de letra. Isso era normal na sua vida. Não era leão, não era inimigo, ninguém podia com Sansão. Isso ele dava conta. Mas de uma mulher sensível, pequenininha, que faz carinho, que faz cafuné, é assim que ele cai. E aí, queridos, essa mulher aqui, ela simboliza o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, chamado Satanás, ele tem também muitas armas para nos atingir.
E a cada um de nós atinge, como já disse aqui em outras mensagens, de maneira diferente. Porque eu sou forte numa área que talvez você seja fraco, e talvez você seja forte numa área que eu seja fraco. E o inimigo não vai me atacar naquilo que sou forte, mas sim no que sou fraco. Também não vai te atacar naquilo que você é forte, mas naquilo que você é fraco. Então, para cada um, ele usa uma estratégia diferente. Para cada um ele faz de uma maneira, mas sempre com o mesmo modo de operação. Ele afaga o ego. Ele faz carinho no ego da gente. Porque essa é uma maneira de nos subjugar, de nos fazer tropeçar. Assim como fez Dalila ali afagando os cabelos de Sansão para fazê-lo dormir, ele vai ali ser mimadinho até dormir. Satanás tem feito muitas vezes assim conosco. Com alguns ele age de uma forma mais escrachada, mais bruta, não é? Porque funciona com aquela pessoa. Mas com outros ele faz a aparência de algo bonitinho. Como a Bíblia diz, Satanás se transforma em anjo de luz. Para quê? Para enganar. Não vai vir aquela cara feia, com chifrinho, rabo, tridente, não. É um bonitão, é uma bonitona, né? É dessa forma que ele vai tentar, de alguma forma, nos enganar. E é interessante porque Dalila, o nome, sempre na Bíblia, a maioria dos nomes tem um significado. E o nome de Dalila, ele significa delicada, sensual. Olha que nome maravilhoso. Dalila é a delicada, Dalila é a sensual. Sansão é o brutamonte, Sansão é o grosso, mas ele vai acabar enganado pela sensualidade, pela delicadeza daquela mulher, que é plantada ali como uma verdadeira armadilha para ele cair. E aí aquele homem invencível se deixa enganar, se deixa derrubar pela delicada e sensual Dalila. Veja, não é o guerreiro, eu volto a dizer, não é um homem armado, não é um exército, não é um leão, não é um bicho. É uma mulher delicada e sensual que vai derrubá-la. Então, o que fica de lição para nós? Primeiro, irmão, cuidado com quem alisa o teu cabelo. Cuidado, tá bom? Você entende isso no sentido espiritual? Então, o careca vai dizer assim, eu estou livre. Mas cuidado com quem te afaga. Cuidado com quem massageia o teu ego. Cuidado com quem te apoia em tudo, nunca te critica, nunca fala um defeito seu. Cuidado com aquele que te bajula de todas as maneiras, porque isso pode ser um instrumento de Satanás, como nós vemos aqui. Os piores ataques são os ataques disfarçados, irmãos. São os ataques de surpresa. Quando um exército para outro, eu vou te atacar, eu vou invadir a cidade, o que você faz? Você arma, você guarda, você vigia. E aí não funciona. Mas quando o inimigo quer sucesso, ele vem de surpresa. Ele vem quando você não espera. A Bíblia diz que Satanás é assim. Ele também age dessa forma, então ele vai tentar de alguma forma uma brecha, um momento de distração, um momento de devaneio, né, em que você está com a cabeça no mundo da lua. É nesse momento que ele vai se aproveitar para fazer aquilo que ele deseja fazer. E o que a Bíblia diz que Satanás veio fazer? Roubar, matar, destruir. Pode ser com uma Dalila suave, delicada, sensível, né? Pode ser assim, mas pode ser também de outras formas. O que eu preciso é tomar cuidado, porque o ataque é disfarçado. Quando Judas é o traidor e denuncia Jesus, como é que ele identifica Jesus? Com um beijo. Não foi com um soco na cara. Judas beija Jesus. Cuidado com quem te beija. Cuidado com quem te agrada. Isso é um alerta, irmãos. Não quer dizer que a gente não deve, né, aceitar carinho de ninguém, não é isso, mas é cuidado. Não deixa tua mente viajar. Não deixa você achar que você é o cara. A Bíblia diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar.
Porque é nesse momento que começa o problema. É nesse momento que você começa a achar que é mais do que é. Com tantas experiências com Deus, Sansão tinha um histórico em que ele podia chegar um momento e dizer: eu não tenho medo mais de nada, porque Deus está comigo. Eu não temo homem, eu não temo bicho, eu não temo exército, eu não temo nada. Então, eu abro a guarda para uma delicada sensual. É ali que mora o perigo, irmãos. Satanás, como eu disse, se veste de anjo de luz, com o intuito certamente de enganar. E para enganar ele nunca critica, ele sempre concorda, ele sempre estimula, ele sempre incentiva. Vai, você está certo, vai assim mesmo, isso aqui é mesmo, é isso aí. Acariciando o nosso ego. E assim que ele nos faz dormir. E a gente dorme o sono acordado. Estou sonhando acordado. Tem gente que sonha acordado, né? Sonhador alucinado, diz a Bíblia lá no livro de Judas. É o mal de muitos de nós. Sonhamos acordados, somos facilmente enganados. Quando nos prometem mundos e fundos, viajamos, sonhamos, fazemos planos e nem percebemos que é o inimigo nos enganando, querendo no fundo nos derrubar, nos matar, nos roubar. Como é isso que ele veio para fazer? E o fim da história, você sabe, o fim da história é ficar careca. Nada contra os carecas, por favor, mas foi assim que terminou Sansão. Perde Sansão os seus cabelos, mas lembra que eu disse aqui que a força não estava no cabelo? Então o problema não é o cabelo, ele perdeu, foi a sua força espiritual. Eu vou usar um termo aqui, o cabelo espiritual, irmãos. O que ele perde, se fosse só o cabelo da cabeça, estava bom. Mas ele perde o cabelo espiritual. Ele perde a comunhão com Deus. Ele perde a intimidade, ele perde a força que vem de Deus. Ele deixa de ser um instrumento de Deus e agora ele está por si só. E por si só, nenhum de nós é coisa nenhuma. Então, o pior é que, como Sansão, muitos de nós nem percebemos que perdemos as nossas forças espirituais. Nem percebemos que ficamos carecas, espiritualmente falando. O cabelo vai embora, mas Sansão acorda achando que está tudo bem, que nada mudou. O versículo 20 do texto que a gente leu diz: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ela dá um grito para acordá-lo. Quem antes o fez dormir baixinho, cantando musiquinha, né? Carinhozinho, agora dá um berro no ouvido dele. Acorda, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Tendo ele despertado do sono, o que ele diz? Diz consigo mesmo, sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Viu? A Bíblia não diz que ele não sabia que estava careca. O problema não é o cabelo, eu repito. O problema é a presença de Deus. E ele não sabia que a presença de Deus se tinha retirado dele. Então ele acorda achando que está tudo como antes, mas nada mais é como antes. Aquilo que um dia foi, agora não é mais. A força que um dia teve para rasgar um leão, agora não tem mais. Para levar uma porta nas costas, não tem mais. Para enfrentar uma série de soldados em sequência e matar todos eles, não tem mais. Porque as coisas não são mais como antes. E esse é o grande dilema desse texto, porque ele acorda achando que está tudo bem. E assim acontece com muitos de nós. A gente perde, mas continua achando que está tudo bem. E a gente não está mais bem. E a gente não tem mais a mesma unção. A gente não é mais o mesmo instrumento que um dia já foi nas mãos de Deus. E agora é tarde demais. A força foi. Deus se afastou de Sansão. Deus não é mais com Sansão. E quando isso acontece, a gente tenta agir, tenta reagir, mas não adianta, porque não é na força, como diz a Bíblia, não é na violência, mas é no poder de Deus. E o poder de Deus já não está mais.
E aí a gente vai tentar simular o poder de Deus, mas já não funciona mais, já não mais dá certo. E aí vai vir a decepção. A gente está preso. A realidade agora é que o mundo cegou os olhos dele, furaram os 2 olhos de Sansão. Então ele está prisioneiro, agora está cego pelo mundo. E como um cego, não tem como se defender. Não tem mais como esboçar nenhum tipo de reação. E isso, infelizmente, tem acontecido com muitos dentro da igreja. Deixaram de enxergar. Não perceberam o perigo. Não viram o perigo da sensual e delicada. Não viram o perigo que estava escondido atrás de uma aparência frágil, de um carinho, de um afago no ego. Não vimos o perigo que se pintava diante de nós através de um anjo de luz, de um beijo, de um afago, de um carinho, e a gente simplesmente ignorou tudo isso, não viu, deixamos de enxergar, e agora já não temos mais o agir de Deus sobre a nossa vida. Não temos mais a proteção, não temos mais o poder, e aí a consequência é a mesma de Sansão: ser uma presa, ser um prisioneiro, perder a visão da chamada, a visão da vocação. Talvez não aconteça com ninguém aqui na igreja o que aconteceu fisicamente com Sansão. Ninguém vai lá furar os teus olhos, ninguém vai te colocar numa jaula, numa prisão, ninguém vai botar você para empurrar uma pedra de moinho, mas espiritualmente isso tudo acontece e a pessoa não consegue perceber, porque ela perde a visão em tantas coisas. Ela perde a visão da chamada de Deus sobre a vida dela, ela perde a visão daquilo que Deus tinha planejado para ela, e aí qualquer coisa é motivo para ela desistir. Ela está fraca, ela quer abandonar o trabalho, ela quer encolher as suas mãos, ela quer se esconder, ela passa a não vir mais à igreja, ela passa a fugir dos irmãos. Esse é um processo que eu já vi acontecer com muita gente nesses anos que a gente tem aqui na igreja. E aí o grande Sansão já não pode mais guerrear, já não serve mais para aquilo que ele foi chamado. Sansão foi chamado para isso. Sansão foi vocacionado para isso. Mas como ele foi enganado, ele agora não serve mais para a sua vocação. Irmãos, quanta gente eu já vi nesses anos todos de igreja perder a sua vocação, ignorar o seu chamado, ignorar aquilo que Deus colocou sobre sua vida, os talentos que Deus deu. E por causa de coisas semelhantes a esta, a pessoa simplesmente abandonou tudo. Simplesmente cegou seus olhos para enxergar e deixou de lado todo o investimento que Deus fez na sua vida. Agora Sansão não é mais uma ameaça para ninguém. Agora o inimigo ri da cara de Sansão. Agora o inimigo debocha de Sansão. Está preso. Versículo 21. Diz: então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. É isso que está acontecendo com ele agora. Humilhado pelo inimigo, ferido pelo inimigo e fazendo a função de um animal, virando um moinho na prisão. Assim é a humilhação que Sansão está sentindo agora. E o que isso acontece quando acontece também conosco, o sintoma é parecido, e o primeiro que se alegra com isso é o mundo. O mundo torce para você não dar certo, sabia disso? As pessoas que hoje a gente vê na igreja servindo a Deus, elas torcem para que um dia você saia da igreja. Você sabia que tem gente torcendo para você sair da igreja? Tem parente seu torcendo para você sair da igreja? Assim, quero meu filho de volta, quero aquele meu sobrinho de volta, aquele que bebia comigo, aquele que fazia, que a gente ia para isso, para aquilo outro, quero ele de volta. Tem muita gente querendo você de volta, só que você
agora pertence a Deus. Você agora entregou sua vida para Deus. Não deixa que ninguém tire isso de você, nem você mesmo, com as suas fraquezas. Porque quem se alegrará quando isso acontecer com você será o inimigo. Veja o versículo 23, diz: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para se alegrarem. E qual é a razão da alegria? Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam a seu Deus, porque diziam: nosso Deus o entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Então você serve de divertimento para o mundo, que ri da sua queda, que ri daquilo que um dia você foi, tão abençoado, tão diferente, tão mudado, tão transformado por Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e agora sem poder nenhum. E o mundo rindo e você divertindo essas pessoas, mesmo sem querer. Sansão não queria divertir ninguém, mas eles se divertiam às custas do que aconteceu com Sansão. Assim há uma turba de gente torcendo para a nossa queda, doido para se divertir com isso, doido para dizer: tá vendo? Olha só, cadê o crente agora? Cadê aquilo tudo que você dizia sobre Deus, sobre o Espírito Santo? Olha você como está agora, você é um motivo de riso, você é um motivo de piada. E isso é o que acontece quando o mundo nos vê caídos. Comemora a nossa queda, comemora a perda da nossa unção, porque era a nossa unção que feria o inimigo. Era a nossa unção que nos dava vitória. Ela era ela que causava a derrota no meio do povo do inimigo. E agora não tem mais. Então, divertimento às nossas custas. Só que há um detalhe nesse texto que eu também quero compartilhar. Porque talvez você ouvindo tudo isso diga: então não tem jeito. Então, se é assim, se alguma vez acontecer, não tem solução. Mas há um detalhezinho aqui no versículo 22 que talvez passe despercebido numa leitura rápida. Diz assim: o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que significa isso? Lembra de novo, a força não está no cabelo. O cabelo cresce, você corta, ele cresce de novo, né? Agradecem os cabeleireiros, né, pastor Paulo? Corta cabelo, o cabelo cresce de novo. Então, tem emprego garantido. E assim acontece. Mas a força não está no cabelo, mas há um sinal aqui sendo exibido. E esse sinal é o que eu deixo para você com uma mensagem para a reflexão. Abra comigo a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo número 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Diz assim: se somos infiéis, o que acontece? Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que esse texto nos diz? Nos diz que Deus não muda a sua natureza. Eu mudo, eu falho, eu posso ter momentos de infidelidade, mas Deus permanece o mesmo. Deus não muda porque eu errei, Deus não muda porque eu caí, Deus não fica mais nem menos Deus porque eu cometi alguma falha. O homem, infiel, mas Deus permanece fiel. Isso é uma palavra não para nos estimular a cair, nem para nos estimular a ir pelo caminho de Sansão, do engano, da sedução, nada disso.
mas é uma verdade que precisa ser compartilhada com você. Sansão, logo após seu cabelo ser cortado, o cabelo começa a nascer de novo. Deus, depois dele perder totalmente o poder e a unção, ainda tinha o controle sobre a sua vida. E eu deixo essa palavra para você. Eu não sei que processo está acontecendo na sua vida, mas Deus ainda tem o controle da sua vida. Deus pode não estar mais usando você como antes, pode não estar mais com tanto poder sobre você, mas Ele ainda tem o controle sobre a sua vida. E o que acontece a partir desse momento é que agora a cegueira foi invertida. Lembra, Sansão está cego. Seus olhos foram furados. Ele já estava cego antes espiritualmente, que não conseguiu identificar o perigo em Dalila. Agora ele está cego fisicamente. Mas essa cegueira dele passa para os filisteus. Eles agora ficam cegos, porque eles não percebem que o cabelo de Sansão está crescendo de novo. Eles ignoram que pode haver uma reviravolta nessa história, porque Deus já estava agindo na vida de Sansão. Porque o inimigo das nossas almas também é o inimigo de Deus. Os filisteus não eram inimigos só de Sansão ou do povo de Israel. Eles eram inimigos de Deus. Então Deus ainda está agindo contra o inimigo que tenta nos envergonhar, que tenta nos derrubar e quer nos destruir, quer nos desqualificar, como tentou com Jesus na tentação do deserto. O inimigo quer desqualificar Jesus como Salvador, quer desqualificar você como crente, quer arruinar a nossa vida, mas Deus ainda está agindo. E Ele quer fazer o cabelo de Sansão crescer de novo. Ele quer de novo ainda depositar sobre a vida de Sansão o seu poder. Ele quer devolver a força e o poder de Sansão, porque ele ainda quer dar uma chance dele derrotar os seus inimigos. E aí é o que acontece no final desse texto. E a lição para mim é, seja qual for o seu problema, a tentação, a área da dificuldade, a área da luta, aquilo que tem te derrubado, o conselho que eu te dou é o que dá o Senhor aqui através desse texto. Volte-se para Deus. Sansão foi colocado naquela posição humilhante, sem os seus olhos. E ali foram colocados debaixo de um prédio onde todos estavam ali para rir dele. Ele era o centro das atenções para o deboche, para o escárnio de todas aquelas pessoas. Ele é colocado entre as colunas daquele prédio, daquela casa, e ali os filisteus, cegos por Deus, não veem o que está para acontecer. E aí Sansão faz uma última oração a Deus, que eu deixo para você como um modelo de oração. No versículo número 28, está escrito: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele clama ao Senhor naquele momento para que a força esteja nele, a presença esteja nele, a unção esteja nele, nem que fosse por mais uma vez apenas. E essa é a oração que faz Sansão. E ao fazer a oração, Deus investe sobre a vida dele toda a força que ele tinha novamente. Ele abraça aquelas colunas e ele coloca tudo abaixo. E o que isso tem de lição espiritual para nós? Se por acaso esse processo está acontecendo na sua vida, se por acaso você está em risco com alguma Dalila, com algum carinho no teu ego, se por acaso você tem sentido que a unção de Deus já está indo embora, e que você já não é mais o mesmo que era antes, ainda há uma esperança.
Eu creio que esse texto termina, alguém diria, mas ele morreu ali junto com os filisteus a quem matou. É verdade. Mas há uma esperança. Morte e vida, para Deus, é a mesma coisa. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, não faz tanta diferença isso para Deus. Mas o que faz diferença é viver com Deus. Para que viver sem Deus? Não tem mais sentido. Então o texto termina nos dando um motivo de esperança. Se hoje você tem sido derrotado pelos seus problemas, pelas coisas que você sabe, talvez tenham sido cavadas por você mesmo, por teu comportamento, por tuas escolhas. Faça ainda essa oração, Deus me dá de novo a unção, me dá de novo a força, ao menos mais uma vez. E eu vou derrubar essas colunas, eu vou derrubar essas coisas que tentam me oprimir. Eu vou, de novo, com a mesma unção, vencer esse inimigo que tem me assolado e me atentado. Faça essa oração diante de Deus. Essa oração é você e Deus. Cada um sabe de si. Cada um sabe do que tem passado. Cada um sabe do que tem sofrido. Mas a resposta é a mesma para todo mundo. A solução está em Deus. Porque Deus era a causa da sua força. E por isso eu preciso de Deus para continuar com a força que Ele me tem dado. Ore a Deus junto comigo agora. E peça ao Senhor que ainda mais uma vez, que ainda por mais um momento, Ele esteja contigo te abençoando, te fortalecendo, para você empurrar de vez essas colunas que estão tentando te sufocar, estão tentando te envergonhar, estão querendo destruir a tua vida. Ore junto comigo agora. Pai, Senhor, o Senhor sabe, Deus, daquilo que meu irmão, que a minha irmã está passando, do processo que se instalou, que iniciou-se a vida de cada um de nós, e que às vezes sem perceber, estamos perdendo a força, estamos perdendo a unção, porque estamos perdendo a Tua presença, porque estamos perdendo a Tua companhia. Pai querido, se isso tem acontecido na vida de alguém aqui, Deus, que essa palavra sirva de direção, que essa palavra sirva de estímulo, mostrando que a resposta é a oração, mostrando que a resposta é te buscar de novo, é insistir, porque o Senhor permanece fiel. Embora eu possa ser em algum momento infiel, o Senhor não muda a sua natureza. Isso não é um estímulo para pecarmos, Senhor, mas é um estímulo para te amarmos ainda mais e para te buscarmos ainda mais, que és Deus misericordioso e compassivo. Pai querido, cuida do meu irmão e da minha irmã, cuida daquele que tem perdido a Tua presença e restaura essa presença na vida dos Teus filhos aqui, Senhor, para que voltem de verdade a ser como antes, para que tenham a Tua força e o Teu poder como um dia tiveram, para que sejam instrumentos em Tuas mãos como um dia foram, para que exercitem os talentos que o Senhor deu como um dia já fizeram, e que tudo isso seja restaurado pelo Senhor, que és Deus de milagre e Deus de restauração. Abençoa a vida dos irmãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.